O programa Mulheres em Debate está no ar. Uma parceria da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul com a Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres. Nessa edição de abril, nós vamos falar sobre a mulher indígena, em alusão ao dia 19 de abril, Dia do Índio. Só que antes do nosso bate-papo, que nessa edição vai ser online, vamos conferir uma reportagem sobre o tema. Mato Grosso do Sul possui a segunda maior população indígena do Brasil. E o número de mulheres vítimas de violência segue igualmente expressivo. Levantamento da Casa da Mulher Brasileira, realizado em Campo Grande, mostram números altos de estupro de mulheres indígenas. No período de janeiro a junho de 2021, 10 mulheres indígenas receberam atendimento. 50% a mais quando comparado com o mesmo período de 2020, ano em que a entidade realizou 5 atendimentos. Dados do Anuário de Segurança Pública de 2020 apontam que Mato Grosso do Sul apresenta uma taxa de 68,9 crimes sexuais e 3,6 feminicídios a cada 100 mil mulheres. Nacionalmente, conforme o anuário, entre as vítimas de feminicídio, cerca de 2% eram indígenas. Crimes de estupro e estupro de vulnerável corresponderam a 3%. O Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o SINAM, do Ministério da Saúde, aponta que entre 2007 e 2017 foram registradas 8.221 denúncias de casos de violência contra mulheres indígenas. Em um terço delas, o agressor era uma pessoa próxima. Mulheres violentadas ou que se sentirem ameaçadas e coagidas podem se dirigir a uma delegacia de polícia civil ou a uma delegacia de atendimento à mulher. É interessante também buscar canais de denúncias pelo telefone 190 e 180, além de canais de atendimentos online. Bom, e conforme eu já adiantei, a nossa entrevista vai ser online. Vai ser alusiva ao mês do índio, ao Dia do Índio, comemorado em abril, e a gente vai fazer uma série de reflexões, e é por isso que eu estou aqui com as nossas convidadas, já online comigo no estúdio. Bom, a gente vai conversar com a cacique da aldeia urbana Água Bonita, a Licinda Tibério. Quero desejar as boas-vindas para você. Obrigada pela sua disponibilidade de bater esse papo com a gente, Licinda. Foi um prazer ser meu de estar mais uma vez com vocês fazendo essa gravação, porque por mais que não estou em casa, mas eu trouxe o celular, mas a nossa vida é puxada mesmo, né? Nós que somos mulheres, eu acho que estamos aí para contribuir. Essa é a facilidade do online, né? Da gente poder conversar de qualquer lugar, na correria, e falar de um assunto importante. Quero desejar as boas-vindas também para Dalva de Almeida Cáceres, que é liderança indígena, com a gente também nesse bate-papo importante que nós vamos fazer no Mulheres em Debate dessa edição. Obrigada, Dalva, pela sua participação com a gente. Bom dia, eu que agradeço por esse convite, me sinto honrada por essa oportunidade de poder estar falando do nosso momento, da nossa cultura, o que nós estamos vivenciando no mês de abril, que está sendo mais forte, batendo no nosso coração, o que nós já temos e o que nós somos, que é a nossa cultura indígena. Muito obrigada por essa oportunidade. Bom, então nós vamos começar aqui o bate-papo. Eu quero direcionar uma pergunta para a Cacique e para a Licinda. Nós conversamos com homens e mulheres, né? O Mulheres em Debate, ele tem esse objetivo de conscientizar a todos, mas é aquele recado mais voltado para o público feminino. E já que nós estamos falando aí do Dia do Índio, eu gostaria que você resumisse brevemente, falasse com a gente a respeito dos desafios. Estamos em 2022, né? Que desafios a gente ainda enfrenta? Que desafios as indígenas ainda enfrentam nos dias de hoje, Licinda? Bom,
eu acho que, para nós, enquanto mulher indígena, encontramos vários obstáculos, mas esse obstáculo nos faz um fortalecimento em cada esfera que nós temos encontrado, por ser mulher, por ser mãe, a responsabilidade, por sermos família também, né? E por ser liderança, a gente às vezes deixa um pouquinho a família e vai atender a comunidade. Então, a gente, agora em 2021, a gente, de 2020 para cá, em 2021, a gente até ficou meio parado com essa situação. Por quê? Por causa da pandemia, mas a gente nunca deixou a comunidade a esperar do governo, a esperar do governo municipal, estadual, a gente sempre teve os parceiros que nos atendeu. Então, isso, para mim, enquanto mulher, dizer para vocês que só temos a contribuir com tudo o que veio acontecer dentro da nossa comunidade, com nós, inclusive, com nós, mulheres indígenas, ainda estamos tentando quebrar esse tabu, ela ainda não está quebrada, ela está trincada pelo machismo. O machismo dentro do nosso povo ainda ele se predomina muito forte. Então, acho que a Dalva também pode confirmar isso para você, por causa que nós sofremos dentro da nossa comunidade por sermos mulheres de liderança. Isso, às vezes, nos machuca, mas a gente sabemos entrar e sair no momento certo, sabemos afastar e se aproximar da liderança. Então, isso é um dom que Deus nos dá enquanto mulher, porque se a gente não fosse ter esse dom de poder ser sábia no mesmo tempo, né, de poder ser um pouquinho virtuosa também, eu acho que isso nos ajuda, entendeu? A poder, de novo, comendo pelas beiradas, como os não indígenas falam, a gente acaba se inserindo com eles de novo ao pouco passo, mas isso é machucante para nós, nem todas as mulheres têm essa fibra que a gente tem. Muitas delas se retrocedem, elas voltam para trás, com as opiniões com as opiniões dela. Por quê? Porque muitas das vezes elas aceitam um homem a colocar um não para ela, e eu já não aceito. Então, tipo assim, sou mãe de 2 filhos, um homem, então eu sempre estou falando com eles essas questões, a questão do machismo que se predomina, por eu ser indígena, e por eles serem indígenas, eu falo que eles têm que, tipo assim, sair do machismo e valorizar a sua família, valorizar a sua esposa. Então, eu acho que isso, você tem que ser cultivado dentro de casa, começar o primeiro passo dentro da sua casa, para depois você sair para fora. Alicinda, eu vou te interromper um pouquinho para fazer uma pergunta até para a Dalva, porque nós estamos falando sobre esse protagonismo da mulher e todas as consequências que as indígenas sofrem por aspectos culturais, o machismo, também essa situação envolvendo a liderança feminina. E, Dalva, eu gostaria de saber até o seu ponto de vista em cima do que a Alicinda estava contando aqui para a gente, né? Como é que é vivenciar isso na pele, né? Vivenciar ser uma liderança indígena, sabendo, né, que a mulher ela precisa de respaldo e que vocês ainda vivem um machismo cultural. Então, Lívia, nós estamos aqui, estou ouvindo essas palavras, né? Quero aqui continuar essa fala a respeito da liderança indígena mulher. As nossas dificuldades, elas são tantas, mas ainda mais porque a mulher, ela ela tem sido, vamos dizer, menosprezada. Hoje até que nem tanto, mas ainda continua assim. Eu já estou aqui há 12 anos, vai para 13 anos que estou como liderança indígena, mulher, e no começo foi muito difícil, foi muito mais difícil. Acaba que sendo um aprendizado para nós. A forma de nós lidarmos com essa situação. Foi um estudo para mim, foi um ensinamento.
para nós lidarmos com essa situação, com as dificuldades. Porque quando nós deparamos com as nossas dificuldades dentro de nossa comunidade, é um grande desafio de que forma que nós vamos reagir diante de tal situação. Mas eu quero mencionar uma palavra que é de suma importância na nossa vida como líder indígena. Primeiramente, Deus. Eu tenho, assim, firmado a minha fé em Deus, em tudo que nós vamos fazer, colocando Deus na frente. E aí as coisas vão dando certo. Ele vai abrindo porta, ele vai nos dando uma direção certa. E sendo assim, as pessoas, ele mesmo faz com que as pessoas vejam em nós, porque foi dado para nós uma missão. Ser líder é ter uma missão com a sua comunidade indígena. Certo. E como é que você enxerga, Dalva, por exemplo, as mulheres dentro das comunidades, as mulheres indígenas? A Alicinda comentou com a gente que as mulheres ficam mais fechadas, ficam mais retraídas por conta dessa questão social. Como é que é a personalidade dessas mulheres e elas recorrem às lideranças assim com frequência? Quais são as reclamações principais dessas mulheres indígenas? Então, nós mulheres indígenas, né, nós já temos conosco, já somos fechada, né, porque nós fomos criadas de uma forma diferente. Fomos criados, eu nasci e fui criado na aldeia, lá no meio do mato. Então, pensa aqui comigo, você sair de um lugar. Lá na base é onde um lugar que é tudo família, todo mundo conhece todo mundo, e aí a gente sai para um lugar onde a convivência é diferente, viver com pessoas diferentes, o estilo diferente. Então, acaba que isso trazendo para nós, para nossas vidas, acaba deixando nós retraídos. E é aí que entra a importância da liderança mulher indígena, porque eu estou falando o que aconteceu, o que me ocorreu logo que eu cheguei aqui, das minhas dificuldades. Então, isso passa a ser um aprendizado para mim de como eu sobressaí a essa situação, de como eu pude viver dentro de uma cidade, dentro de uma capital, e não deixando as minhas raízes, os meus costumes, não deixando de ser índia. E isso muitas vezes traz dificuldade dentro da comunidade para as mulheres indígenas. E aí entra a nossa participação quanto mulher liderança, trazendo para ela, né, essa informação, trazendo para ela até mesmo essa força que vem de dentro de nós, que nós somos capazes. E a liderança indígena, ela atua de que forma dentro da aldeia? Né? Ela articula junto ao poder público? Como é que é esse trabalho realizado por vocês? Conta pra gente. Então, esse trabalho é junto ao poder público, junto às parcerias, empresas. Nós olhamos a nossa necessidade. Aqui, o meu trabalho começou com a luta pela moradia. Não tínhamos a legalidade dentro do Estrela da Manhã, não tínhamos os terrenos legalizados. Era um terreno cedido, aonde nós começamos a lutar junto ao poder público, buscando a legalização dos terrenos para 60 moradores. E isso, muitas vezes, é muito dificultoso, porque nós batemos em portas fechadas, nós, muitas vezes, falamos, olhamos para pessoas que não têm o mesmo intuito, vamos dizer assim, pelas causas indígenas. Mas quando nós batemos em portas certas, né, pessoas, encontramos até mesmo no poder público, pessoas que realmente querem tratar o indígena de igual para igual, olhando os nossos direitos de moradia digna, de saúde,
enfim, de ter uma vida saudável, aí sim dá tudo certo. Mas quando não, as coisas ficam paradas, e nós temos visto essa dificuldade. A minha Sim. luta pela legalização do Estrela do Amanhã, nossa luta quanto comunidade, foram 12 anos para a legalização desses terrenos. E hoje ainda está nos últimos, está no finalmente, ainda está nos trâmites judiciais, mas já está dando tudo certo. Depois de 12 anos, nós estamos lutando junto ao poder público, agora está dando tudo certo. Já deu tudo certo. E em algum momento da sua vida, a senhora imaginou ser uma liderança dentro da sua comunidade? Como é que isso aconteceu? Nunca imaginei, não. Aconteceu, foi assim, de repente, quando eu cheguei aqui em Campo Grande, eu vi que não tinha uma mulher indígena. Eram 12 homens e não tinha uma mulher. E, de repente, acendeu uma vontade de estar participando das reuniões junto com os caciques da época. E então, comecei a participação e, e fiz um grupo de mulheres. Com aquele grupo de mulheres, formamos uma associação de mulheres, aonde dentro daquela reunião, eu fiz uma pergunta para elas: qual seria a maior demanda da comunidade naquele momento, onde todos gritaram numa só voz que seria a luta pela moradia. Então, a partir dali, começou a luta pela moradia. E hoje o resultado é a aldeia Estrela da Manhã. É isso. Aconteceu. Então, foi assim Aconteceu. que nasceu a sua atuação enquanto liderança indígena, sabendo que as comunidades são machistas, né? A Alicinda colocou para a gente no começo do programa. E era esperado esse tipo de protagonismo, por exemplo, de uma mulher? Como é que foi visto isso entre, né, as pessoas ali do seu convívio? Do fato de você ser mulher? Foi um choque, na verdade, para todos. Começando para mim também, né? Porque eu também não estava esperando. Porque a ideia era nós começarmos um simples trabalho e eu não pensei que hoje, né, eu estaria aqui até inclusive falando com você a respeito disso, né? Mas eu acredito assim que a missão ela é dada por Deus. Ali foi uma oportunidade, né, que Deus deu para que nós pudéssemos ter um começo e dando as próprias lideranças masculinas, os caciques, né, que me convidaram, né, para trabalhar com as mulheres, e dali começou, onde a gente passou a trabalhar junto com as mulheres e podendo liderar essa luta pela moradia, onde hoje temos o resultado do trabalho com a formação da aldeia Estrela da Manhã. Mas foi muito difícil, porque existe um impacto masculino. Eles olham para a gente, no começo eles olhavam para mim e dizia assim, né, que muitas coisas não poderiam vir através de mim porque eu não era um cacique, entendeu? E eu entendi que aquilo estava sendo até isso, o preconceito, o machismo, mas nada como uma boa parceria, uma boa conversa, sendo sábia, eu ouvi a Alicinda citando sobre a mulher sábia. Isso entra também, isso tem que fazer parte da nossa vida. A gente saber conversar, sentar com eles e mostrar para eles que nós não estamos querendo tomar o lugar deles, mas sim que nós somos parceira deles, viemos para somar naquilo que é bom para a nossa comunidade. E assim Sim. a gente vai caminhando junto. E a violência contra a mulher indígena ainda assusta vocês? Os números que a gente tem, por exemplo, da Casa da Mulher Brasileira, que mostrou um aumento, por exemplo, do ano anterior à pandemia para o período de pandemia, dessa violência doméstica que a mulher indígena sofre? Então,
pelas causas que têm ocorrido dentro das comunidades, por conta da falta de instrução, por conta da falta de capacitação, porque a mulher indígena que vem da aldeia, ela vem totalmente despreparada. Eu vou falar de mim, sem estudo, sem uma qualificação profissional, sem uma faculdade, e nós chegamos aqui para deparar com, para morar numa cidade e viver, vamos dizer, dançar conforme a música. Sim. Então, para nós já começa aí uma grande dificuldade, os desafios, tanto para as mulheres quanto para os homens, que são os pais de família. E isso tem trazido uma grande dificuldade e tem entrado a bebida alcoólica, as drogas dentro das aldeias, e vem predominando de uma forma até tão cruel. Por conta também, eu vejo que falta o poder público olhar para a nossa situação com mais, vamos dizer, dedicação, porque não tem um planejamento do município, não tem um planejamento do governo. Às vezes, nós somos vistos apenas quando precisam do nosso voto, mas quando não, nós somos esquecidos, estamos no esquecimento. Cadê o planejamento que era para ter para as mulheres indígenas apoiando nós na cultura? Eu trabalho com a cultura indígena, eu até vou mostrar para você os materiais, que aqui onde eu estou, a gente trabalha aqui com cultura indígena, mas nós não temos, esses aqui são os materiais que nós trabalhamos, só que nós não temos apoio dentro desse trabalho. O nosso trabalho é tudo manual. E onde estão os apoios, né, do poder público para que isso, as mulheres que não podem sair de casa, porque não há lugar para deixar as crianças, e aqui nós poderíamos trabalhar junto com os nossos filhos, com as crianças ao lado, se nós tivermos um apoio do poder público para esse trabalho, para ganhar o nosso dinheiro, é uma renda, é aquilo que nós sabemos fazer. Eu sei fazer os colares, aqui nós temos esse adorno que a senhora esse está usando aqui, no pescoço? isso, esse aqui foi eu mesma que fiz. Então, nós temos as artesãs indígenas aqui. Então, acaba que isso trazendo um lado assim que prejudica muito, porque a falta de uma qualificação, mas não é eu digo assim, se tivermos o apoio para nós trabalharmos naquilo que nós já sabemos, isso vai trazer uma grande melhoria para a nossa comunidade, inclusive na nossa juventude. Bom, Dalva, para a gente encerrar essa edição, até para deixar aqui o recado para os nossos telespectadores, para os nossos parceiros, a Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres de Mato Grosso do Sul, a Assembleia Legislativa, a cacique Alicinda Terena, ela conseguiu fazer uma explicação bem extensa, né, de como é o trabalho dela, a conexão dela caiu. A gente sabe como essa questão de internet em alguns locais aqui da nossa cidade, ela é bastante restrita, né, o sinal de internet, mas a gente prosseguiu com um bate-papo aqui com a Dalva, um bate-papo muito bacana, e a gente já está encerrando, porque passa muito rápido o tempo. E, Dalva, eu gostaria então que você deixasse para esse mês de abril, né, a gente tem que pensar sempre em todos, né, no índio inclusive, os 12 meses do ano, mas a gente volta a atenção maior agora em abril, e eu gostaria que a senhora deixasse seu recado, a sua mensagem para toda a comunidade, para toda a população, para os nossos gestores, para as meninas, para as mulheres, para os homens, para a gente, então, terminar o nosso bate-papo dessa edição do Mulheres em Debate. Quero aqui convidar todas as mulheres indígenas de nossa comunidade, de nossa região, de Campo Grande, para que nós venhamos olhar com mais carinho, com amor, porque nós saímos das bases, sim, mas aqui nós continuamos Índia, nós somos Índia, está nas nossas raízes, e agora
mês de abril, vamos com mais dedicação, porque é o mês de comemoração. E também convidamos vocês, quanto poder público, quanto mulheres brancas, não falo isso com preconceito, mas com carinho, quanto mulheres que nós estamos aqui com parceria, tá? Convidamos vocês também para participar conosco, venha conhecer o nosso trabalho, a nossa cultura, o nosso estilo de vida, o nosso jeito de viver, que somos mulheres, e assim como vocês também têm as dificuldades, a gente sabe que vocês têm a dificuldade aí no dia a dia, no trabalho, como mãe, como esposa, como mulheres, como profissionais. Também temos, e mais assim, de mãos dadas, nós entendemos uma a outra e também entendemos a nossa comunidade. E assim vai dando, já deu tudo certo. Temos que determinar que já deu tudo certo. Bom, quero agradecer então mais uma vez a liderança indígena Dalva de Almeida Cáceres com a gente nessa edição de abril do Mulheres em Debate. Seja sempre bem-vinda. Eu espero que numa próxima oportunidade a gente possa conversar, fazer essa entrevista direto do estúdio, né, pessoalmente, para a gente poder conversar sobre outros temas e sobre as vitórias, né, conquistadas por vocês. Muito obrigada e seja sempre bem-vinda. Muito obrigado. Eu que agradeço, Lívia. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. O programa Mulheres em Debate fica por aqui. Compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e familiares. Mais informações no YouTube da Assembleia Legislativa, nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Spotify. E também no site e mídias sociais da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres. Até a próxima!